Olá, eu sou o Brian E eu sou Stephanie. e esse vídeo é um trabalho para a disciplina Sinalização Celular da UFRJ. Espero que gostem. O título do nosso artigo é GSK3 é um regulador negativo do programa termogênico dos adipócitos marrons. Antes de entrar no assunto do artigo em si, achamos importante dar um breve resumo sobre o tecido adiposo, para melhor entendimento do artigo. O tecido adiposo é, resumidamente, quem faz o estoque de lipídios do nosso corpo. Ele é dividido em dois tipos principais, o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco é formado por células adiposas com uma única gotícula lipídica, que empurra e comprime o núcleo na periferia da célula. É o tipo predominante em adultos, estando localizado principalmente na hipoderme da pele. Suas funções principais são isolamento térmico, produção de hormônios e estoque de energia. O tecido adiposo marrom é formado por células adiposas com múltiplas gotículas lipídicas que cercam o núcleo, o centralizando. Cada célula tem inúmeras mitocôndrias, que é justamente o que dá o aspecto marrom ao tecido. É o tipo predominante em recém-nascidos, estes que não possuem muito tecido adiposo subcutâneo, diferente dos adultos, deixando-os suscetíveis à hipotermia. Para prevenir uma hipotermia letal, os recém-nascidos são bem servidos de tecido adiposo marrom, cuja função é a termogênese. Conforme as crianças crescem, a porcentagem de tecido adiposo marrom vai diminuindo, concentrando-se em apenas alguns lugares do corpo. Com o tecido adiposo marrom apresentado, podemos entrar no artigo. O tecido adiposo marrom é ligado ao metabolismo termogênico. Normalmente é ativado pelo frio, onde o sistema nervoso simpático libera norepinefrina, que chega à superfície do tecido, ativando receptores beta-adrenérgicos. Essa ativação aumenta a lipólise, o desacoplamento mitocondrial, o consumo de oxigênio e, com isso, a termogênese. Em ratos, a ativação do metabolismo desse tecido promove a liberação de glicose e triacilgliceróis, além de melhorar a sensibilidade à insulina, combatendo a obesidade. Em longas exposições ao frio ou em tratamentos com agonistas de beta-adrenérgicos, podem aparecer no tecido adiposo branco adipócitos bege, que também possuem capacidade termogênica. Informações recentes sugerem que o tecido adiposo marrom tem funções metabólicas relacionadas à termogênese, que podem envolver um papel endócrino, porque muitas moléculas sinalizadoras com atividade endócrina são liberadas pelo tecido, principalmente em condições de frio. Adicionalmente, em casos de transplante desse tecido, o aumento na sensibilidade à insulina e diminuição de tecido adiposo é associado a uma atividade endócrina. Relatos recentes estabeleceram o FGF21 como principal agente do metabolismo do tecido adiposo marrom, secretado em condições de frio ou por estímulos beta-adrenérgicos. A expressão do FGF21 é controlada pela proteína ATF2, que é ativada por estímulos beta-adrenérgicos que ativam outros sinais na célula, formando uma via de sinalização. Essa mesma via de sinalização, que controla a expressão de FG21 no tecido adiposo marrom, é requerida para a indução de um programa mais amplo de expressão de genes termogênicos. Esse programa inclui proteínas como a UCP1, a DIO2 e a PPARGC1-alfa, que também vão auxiliar a termogênese no corpo. O uso farmacológico de FGF21 tem sido reportado como tendo numerosos efeitos metabólicos benéficos, incluindo a diminuição do tecido adiposo e aumento na tolerância à glicose. Procurando por sinases que regulam o programa termogênico do tecido adiposo marrom, foram feitos diversos testes para identificar, na via de sinalização da termogênese desse tecido, alvos para estudos farmacológicos visando entender melhor doenças metabólicas. Para identificar sinases relacionadas à via de sinalização estudada, seriam feitos testes com inibidores de sinases para observar o efeito da inibição sobre a expressão de FGF21.
Mas antes desses testes, quis-se ter certeza de que o FGF21 era um fator relevante do metabolismo do tecido adiposo marrom, para ser medido na hora de avaliar os inibidores, medindo a expressão do gene por transcrição reversa quantitativa PCR. Expuseram ratos à termoneutralidade e ao frio, para medir a expressão de FGF21 em suas células. Em concordância com pesquisas anteriores, o nível de expressão de FGF21 foi muito aumentado nos ratos em situação de frio. Além disso, o frio foi associado a uma perda de peso dos ratos, com uma diminuição do tecido adiposo branco e aumento do tecido adiposo marrom. Também se testou a expressão de FGF21 em cultura de células imortalizadas e primárias de tecido adiposo marrom, em resposta a estímulos beta-adrenérgicos, a partir de um agonista desses, o isoproterenol. Foi relatado que a expressão aumentou significativamente em ambas as culturas, além de concordar com estudos anteriores de que a expressão de FGF21 a partir desse estímulo acontece de forma autônoma pela célula. Com a FGF21 confirmada como um alvo de pesquisa importante sobre o metabolismo de tecido adiposo marrom, foi dado o próximo passo. Para identificar sinais importantes ligadas ao aumento de expressão de FGF21 sobre estímulos beta-adrenérgicos no tecido adiposo marrom, foram feitos testes com 90 inibidores de sinases em adipócitos marrons, estimulados com isoproterenol. Também foram feitos controles, sem inibidores, para confirmar que a presença do isoproterenol aumenta significativamente a expressão de FGF21. Como resultado, pode-se observar que a maioria dos inibidores potencializaram o efeito do isoproterenol, mas destacaram-se os inibidores da GSK3, onde 2 deles estiveram entre os 10 maiores potencializadores. Também teve um terceiro inibidor, mas que não teve um resultado tão significativo quanto os outros 2. Então foi feito outro experimento especificamente só com esses 3 inibidores da GSK3, e os 3 tiveram potencial em aumentar níveis basais estimulados por isoproterenol da expressão de FGF21. Para dar uma breve apresentação sobre o novo enfoque da pesquisa, falaremos sobre a GSK3. A GSK3, glicogênio sintase sinase 3, possui 2 isoformas, GSK3-alfa e GSK3-beta. Ambas são constitutivamente ativas e são inativadas quando sofrem fosforilação no resíduo serina 21, no caso da GSK3-alfa, e 9, no caso da GSK3-beta. As GSK3 são envolvidas em variáveis processos celulares, como o metabolismo do glicogênio, transcrição de genes, apoptose e estabilidade de microtúbulos, mostrando ser uma sinase com importância multifuncional. Pequenas moléculas inibidoras de GSK3 têm efeitos metabólicos favoráveis em roedores, incluindo a prevenção da obesidade e tolerância à glicose. Dessa forma, inibidores de GSK3 exercem alguns dos mesmos efeitos metabólicos da administração de FGF21. Com a GSK3 apresentada, podemos voltar à pesquisa. Procurou-se saber se GSK3 regulava especificamente a expressão de FGF21, ou regulava de uma forma mais geral o programa de genes termogênicos do tecido adiposo marrom. Para isso, mediu-se o efeito do inibidor da GSK3 na expressão de genes de proteínas que também fazem parte do programa de expressão de genes termogênicos induzidos por beta-adrenérgicos. São elas o CP1, DIO2 e PPARGC1-alfa, em adição a FGF21. O resultado foi que, em células induzidas por isoproterenol, o inibidor aumentou a expressão de todos os genes. Esse efeito geral no programa de genes termogênicos do tecido adiposo marrom induziu os pesquisadores a medirem também o impacto da GSK3 no consumo de O2, que é diretamente relacionado à termogênese, a partir de adipócitos marrons com GSK3 desativados por RNA silenciador, o que trouxe o resultado de 30% maior consumo de O2 em comparação às células controle. No geral, esses resultados indicaram que a GSK3
é um regulador negativo do metabolismo termogênico do tecido adiposo marrom. Bom, sabe-se que GSK3 permanece ativo na maioria dos tecidos em condições fisiológicas normais, e sua atividade é regulada pela fosforilação de um resíduo de aminoácido inibitório, serina 21 em GSK3-alfa e serina 9 em GSK3-beta, como já foi mencionado anteriormente. Testou-se então o nível de fosforilação desses resíduos de aminoácidos em ratos no frio, comparados a ratos na temperatura ambiente, e obteve-se níveis maiores de fosforilação no tecido adiposo marrom dos ratos no frio, tanto de GSK3-alfa quanto de GSK3-beta. É sabido também que o principal transdutor de sinais de beta-adrenérgicos no tecido adiposo marrom é a PKA, proteína quinase A. Testou-se então, em adipócitos marrons com inibidor de PKA, a fosforilação de GSK3, e o resultado obtido foi que a fosforilação foi mitigada em ambas as GSK3, mesmo induzidas por isoproterenol. Também foi feito um teste onde adipócitos marrons de ratos com gene mutante que expressa PKA constitutivamente ativo mostraram uma hiperfosforilação de GSK3 comparada a adipócitos marrons de ratos controle. E como último teste sobre a PKA, testou-se em adipócitos marrons tratados com inibidor de GSK3 o efeito que teria sobre a atividade da PKA na célula, com uma possível alteração no nível de fosforilação dos principais alvos da PKA, mas nada foi afetado significativamente, sugerindo que PKA não é dependente de GSK3, mas sim que a GSK3 é dependente da PKA, como mostrado em testes anteriores. Em resumo, esses resultados sugerem que a fosforilação que inativa GSK3 em resposta a estímulos beta-adrenérgicos é dependente da atividade da PKA no tecido adiposo marrom. Agora sabemos que a PKA é envolvida na desativação do GSK3, mas precisamos confirmar o resto da via, que é relacionado ao GSK3, que vai levar ao aumento da expressão de FGF21. É sabido que a ativação do programa de genes termogênicos é dependente de um módulo sinalizador. Então fizeram testes para saber a relação desse módulo com a GSK3. Tratamento com inibidor de GSK3 em adipócitos marrons aumentou o nível da fosforilação de MKK3-6, da P38-MAP-quinase e da ATF2 em resposta ao estímulo isoproterenol, e até na falta do estímulo beta-adrenérgico. Isso leva a sugerir que a atividade de GSK3 normalmente inibe esse módulo. Para confirmar isso, mediu-se a fosforilação desse módulo em células com GSK3 inativo, o que aumentou o nível, e em GSK3 constantemente ativo, o que mitigou a fosforilação. E mesmo com o inibidor de GSK3 e estímulo por isoproterenol, com o inibidor da P38-MAP-quinase, a expressão de FGF21 foi abolida, mostrando o efeito na cascata. Para concluir, vamos resumir a via de sinalização que foi estudada. O frio estimula a produção de norepinefrina pelo sistema nervoso simpático. Após sua chegada aos terminais sinápticos localizados no tecido adiposo marrom, essa molécula sinalizadora é percebida pelos GPCRs adrenérgicos beta-3 e inicia a resposta beta-adrenérgica no tecido adiposo marrom. O estímulo faz com que a subunidade alfa da proteína G interaja com o GTP, interrompa a ligação com outras subunidades e circule pela membrana plasmática até interagir com a enzima adenilato ciclase. A interação com a adenilato ciclase promove a conversão de ATP em AMP cíclico. O aumento da concentração citoplasmática de AMP cíclico estimula a ativação de PKA, que interage com os MAP-quinase por meio de uma cascata fosforilativa. O PKA inibe GSK3, consequentemente ativando a MAP-quinase 3. A MAP-quinase 3 ativa a MAP-quinase 3-6, que por fim ativa a MAP-quinase P38. A MAP-quinase P38 ativa a ATF2, que, quando estimulado, resulta na transcrição de FGF21. O FGF21, por fim, tem atuações autócrinas e endócrinas.
Nas células do tecido adiposo já foi relacionada a ativação de adipócitos bege, componente do tecido adiposo branco, mas que possuem o CP1 nas membranas mitocondriais, o que lhes confere capacidade termogênica. Outros efeitos são o aumento da massa do tecido adiposo marrom, aumento da sensibilidade à insulina e redução de peso não relacionada à alteração da dieta. A perspectiva do estudo com GSK3 não se resume só ao tecido adiposo marrom. Inclui pesquisas no tratamento do Alzheimer, distúrbio bipolar, câncer e diabetes tipo 2. Estudos com a inibição do GSK3 se mostraram beneficiais ao metabolismo. Isso tudo acreditado à melhora no metabolismo da insulina, aumento da deposição do glicogênio no fígado e preservação da função das células beta-pancreáticas. A descoberta da importância do GSK3 nesse metabolismo do tecido adiposo marrom é relevante para cultivar benefícios metabólicos desse tecido, pois a identificação de reguladores negativos são potenciais alvos para drogas, podendo ajudar a tratar doenças metabólicas. Bom, tentamos com esse vídeo resumir, para um entendimento mais amplo, o artigo GSK3 é um regulador negativo do programa termogênico de adipócitos marrons. Espero que tenham gostado.